Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, essa casa que acolhe a todos nós. Quero aqui primeiramente agradecer a todos por todas as contribuições que a gente recebe, essa ajuda que é direcionada à casa, aos trabalhos que a casa se presta, desenvolve, o trabalho que a gente tem de entrega dos alimentos aos nossos irmãos que por hora passam pela situação de moradia de rua. A gente sempre conversando, e é um entendimento comum que a entrega do alimento é apenas uma forma, um meio de chegar até eles, de poder conversar, de poder ouvir, de levar essa energia, esse amor e entregar a cada um dos nossos irmãos. E é uma forma também de a gente, se ajudar como trabalhador. Nós temos também aqui o Bazar da Pechincha, que funciona toda quarta-feira. Também funciona com a doação de cada um de vocês, de irmãos de outras casas, de outras instituições, que doam aqui para casa roupas, em condições para que a gente possa vender, e a gente vende a um preço muito mais baixo, realmente, para poder ajudar as pessoas carentes, as pessoas que precisam, e o dinheiro é revertido para que a gente possa pagar aqui as contas da casa, honrar com os compromissos. E temos também o enxoval das mãezinhas carentes, que a Maria José aqui já há muitos anos está à frente, também conta com a doação, de cada um de vocês, às vezes ali com dinheiro, às vezes com alguma roupinha, alguma das peças que compõem o kit, e que ajuda tanto esses nossos irmãos que estão chegando aqui, que muitas vezes vêm através de uma família carente e que contam sempre com a nossa ajuda, Então fica aqui o nosso agradecimento, e também com o Bazar dos Pães que a gente realiza, sempre lembrando que a gente faz aqui sempre na segunda quinta-feira de cada mês, É também uma forma da gente poder angariar os fundos, para que a gente possa honrar com os compromissos da casa. E por fim, eu trouxe aqui esse vídeo, do Raul Teixeira, explicando sobre a mediunidade e também falando sobre o Consolador Prometido, para que a gente lembre sempre da importância que é o Espiritismo, a importância que essa doutrina tem na nossa vida. Eu rapidamente só quero contar aqui um relato que eu acho que foi importante. Eu conheço uma pessoa que já há muito tempo estuda o espiritualismo como um todo, também já estudou o Espiritismo, então tem essa busca constante e lê bastante sobre cada uma dessas doutrinas e tudo mais, e recentemente tem se dedicado ao estudo da projeção astral, ou como a gente conhece, que é o desdobramento, que é esse momento em que o espírito deixa o seu corpo físico e segue aos trabalhos ou viagens aí, no plano espiritual. E ela relata que chegou num campo e tinha uma fazenda, era um campo bastante grande, e uma mulher foi conversar com ela. E ela perguntou que lugar é esse e tudo. Ela falou assim: aqui é um campo e tal, é onde o seu pai está trabalhando. E o pai dela sempre foi realmente do campo, sempre trabalhou nessa parte do campo. E ela perguntou: nossa, mas por que ele ainda está aqui, e tudo mais. E, enfim, o entendimento que eu quero trazer é o seguinte: imaginemos que nós, ao desencarnarmos, se vivemos uma vida de uma forma, por que nós imaginamos que ao desencarnar vamos viver de uma maneira diferente? Se eu passo a vida inteira entregue ao materialismo, entendendo que somente existe a matéria, que eu estou aqui para ter dinheiro e pagar boletos ou comprar coisas, ao desencarnar eu irei pensar de maneira diferente? Eu irei aceitar a vida de uma maneira diferente? Se a vida inteira eu trabalhei para ter as coisas, por que ao desencarnar eu vou achar que não tenho que trabalhar e oferir renda de alguma forma? A doutrina espírita, ela é maravilhosa porque ela nos abre os olhos para a nossa verdadeira essência de espíritos imortais que somos, que estamos aqui transitoriamente apenas para aprender e colocar em prática os aprendizados, redimir-nos dos erros do passado, nos tornarmos espíritos melhores para seguir novas jornadas e novos desafios. Então nós estamos trabalhando na matéria, precisamos da matéria, ela nos ajuda como uma mola impulsionadora, mas nós não somos matéria, nós estamos na matéria.
Então, a doutrina espírita é maravilhosa porque, ao desencarnarmos, todos nós que aqui estamos teremos a consciência de que, enfim, libertamos-nos do corpo material e agora seguimos em espírito e estamos prontos a receber esses nossos irmãos que vêm nos acompanhar. Porque muitas vezes esses espíritos vêm nos receber quando nós desencarnamos, mas o nosso pensamento é tão fixo em achar que devemos ou esperar um julgamento final, ou que devemos dormir e aguardar tal julgamento, ou que só existe a matéria, que recusamos-nos essa ajuda em seguir ao plano espiritual. Por isso que muitas vezes nós recebemos aqui irmãos no pronto-socorro espiritual, perdidos e muitas vezes relutantes em aceitar a ajuda, por estarem ainda presos a essa ideia. Então, realmente é um consolador prometido por Jesus e que certamente nos ajuda muito e que vai nos ajudar sempre, né? Já que temos o entendimento de que somos espíritos imortais, passando transitoriamente pela vida material. Eu vou convidar todos que a gente feche os olhos agora, para que a gente faça a nossa prece. E assim, com os olhos fechados, buscando aqui serenar o coração, sentindo esta energia que nos envolve nesta casa de luz, essa casa de Jesus. Vamos elevando o pensamento e vamos aproveitar para agradecer a Deus, nosso Pai amado, a bênção desta encarnação, a bênção de estarmos aqui unidos fraternalmente nesta noite de palestra. Agradecer pelo acolhimento, o amparo dos nossos irmãos da espiritualidade, os mentores desta casa que aqui estão conosco. Vamos ainda agradecendo a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, pelo ensinamento, ou melhor, pelos ensinamentos que ele nos deixou, pelos exemplos. Vamos ainda agradecendo ao nosso mentor, esse amigo tão querido, que Deus, nosso Pai, concedeu a cada um de nós, para que nos ajude na nossa caminhada, para que nos proteja, para que nos ilumine e relembre os compromissos assumidos por nós na erraticidade. Agradecendo ainda a presença dos irmãozinhos queridos, que são aqui trazidos pela espiritualidade, para esse momento de palestra, de reflexão, porque aqui todos nós estamos com o mesmo intuito, que é o de aprender, de aplicar esse aprendizado para que possamos melhorar e retornar à pátria espiritual muito melhores do que quando aqui ingressamos. Vamos ainda pedindo à espiritualidade amiga que envolva a nossa irmã, a Flávia, palestrante desta noite, para que ela passe aqui tudo de maneira tranquila e serena, aquilo tudo que ela se preparou para passar para nós esta noite. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração sereno, envolvidos por esse amor, vamos fazer a prece que Jesus, nosso irmão querido, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa, a essa noite de reflexão. Agradeço imensamente aqui a nossa casa querida pelo convite, a Deus, aos mentores que nos acompanham e como nos acompanham, principalmente nos dias de palestra. É curioso, pessoal, que a cada tema que chega a nós, né, a gente agradece de verdade essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que é uma oportunidade de reflexão muito grande, pessoal, né?
É uma possibilidade em que a gente, a partir de um tema, se debruça sobre ele, estuda, medita, começa a olhar no nosso dia a dia. Um exemplo te lembra a palestra, uma conversa te lembra a palestra. E é um lugar onde muitas vezes, assim, pelo menos comigo, acredito que conversando com os outros colegas da mesma forma, sempre nós nos deparamos com pontos muito fortes nossos, né, que nós olhamos, nossa, puxa, isso eu consigo falar com o coração muito aberto porque eu compreendo isso. E outros não. Esse é o desafio, né? E outros pontos dessas palestras, nós nos deparamos nesses estudos e pensamos, meu Deus, realmente era para mim. Sabe quando vocês estão assistindo a palestra e a gente fala, nossa, essa palestra foi para mim? Quando nós vamos elaborar a palestra, a sensação que nós temos é exatamente essa. Essa palestra foi para mim. Por quê? Porque essa dualidade faz parte de nós, né? São as nossas luzes, os nossos pontos fortes, as habilidades que nós já temos e também aquelas sombras, aquilo que para a gente ainda é difícil. Por isso que é um brinde essa oportunidade de estudar sobre um tema que a gente se depara sobre essas duas pontas. Então que sejamos todos bem-vindos a essa dualidade que somos todos nós, né? E para falar um pouco sobre essa dualidade, eu gostaria de trazer uma frase do Paulo de Tarso, que é um espírito que eu tenho uma conexão muito grande. E ele fala o seguinte: porque o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem de vocês se identifica com essa frase? No nosso dia a dia, né? Puxa vida, eu queria tanto fazer isso direitinho, mas não consigo. Isso aqui, eu tenho certeza que eu não erro mais. E aí quando eu vejo, eu errei. Quem de nós, né? E essa reflexão de Paulo, gente, nós estamos falando de um espírito do quilate de Paulo, né? Ainda chegaremos lá. E ele trouxe essa reflexão numa carta aos Romanos de uma forma muito profunda. Será que pensarmos sobre quem realmente somos, ali, no íntimo de cada um, ajudaria a entender um pouco melhor essa dualidade? Né? Uma pergunta aqui para cada um de nós fazermos intimamente. Vamos voltar a essa frase daqui a pouquinho, porque nesse sentido tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, número 919, que ela é assertiva, ela conecta com Paulo profundamente nessa frase. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: qual é o meio prático mais eficiente para que o homem possa se melhorar, esse é um ponto, e também para que ele resista ao arrastamento do mal? Então são duas coisas que ele pergunta, né? Espíritos, me deem uma dica sobre como eu faço para me melhorar um pouco mais e também como que eu faço para resistir a esse mal que está no meu dia a dia, né? E a resposta dos espíritos é a seguinte: um sábio da antiguidade, que no caso é Sócrates, né? Um filósofo que pouco mais de 400 anos antes de Cristo, ele fala a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Simples assim. E esse é o tema da nossa palestra de hoje. Conhece-te a ti mesmo. E nesse sentido, quando Sócrates fala, né, sobre esse conhece-te a ti mesmo, é o quê? É um convite ao autoconhecimento, que nós falamos tanto no meio doutrinário, né? E uma atenção especial a nós aqui espíritas, mas de um modo geral, a nós que frequentamos templos religiosos ou que temos essa religiosidade no nosso dia a dia, tem um alerta muito importante em relação ao autoconhecimento, que é a autoilusão. Infelizmente, muitos de nós, acredito que todos nós, na verdade, nós tenhamos um cadinho dessa autoilusão. Nós achamos que somos uma pessoa, mas na verdade nós ainda não somos aquela pessoa. E por que muitas vezes isso acontece? A gente volta naquela dualidade de Paulo, né? Eu disse que eu voltaria a frase. Então, nesse sentido, quando Paulo ele fala que o bem que eu quero, eu não faço,
mas o mal que eu não quero, eu faço. Por que será? Porque muitas vezes, esse bem que eu quero, ele ainda é teórico na minha vida, né? Ele ainda foi compreendido de forma intelectual pelos nossos espíritos. Então nós nos deparamos com... Isso é excelente, né? Nós nos deparamos com os conhecimentos sobre as leis morais. Nós nos deparamos sobre os conhecimentos sobre as leis divinas. Nós nos aprofundamos lendo a codificação de uma ponta a outra, os outros livros da doutrina, outros livros que não doutrina, mas que aprimoram esse nosso conhecimento. Ou seja, intelectualmente, a nossa razão, esse conhecimento, ele está chegando no nosso espírito. Mas aqui nós temos um ponto de sensibilidade para olharmos para essa questão da autoilusão e não cairmos nessa autoilusão, né? Esse é o convite aqui para refletirmos juntos. Que para que algo esteja orgânico, espontâneo dentro de nós, para que a gente não se depare com aquilo que Paulo disse, né? O bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero mais eu faço. Tem uma trilha para esse conhecimento. Então, primeiro, eu percebo que eu estou fazendo... Primeiro, eu ajo sem perceber o que estou fazendo. A verdade é essa. Eu nem tinha colocado aqui, mas me ocorreu agora. Primeiro, nós nem nos damos conta que estamos fazendo alguma coisa errada. Depois, nós começamos a olhar e falar, nossa, parece que não é muito bom isso que eu estou fazendo. E, de repente, esse nosso ambiente de provas e expiações que aqui estamos, nós vamos nos deparando com esse conhecimento teórico. E aí nós percebemos, aliados a esse conhecimento teórico, que encontra com as leis divinas que estão todas gravadas aqui no nosso íntimo, dá um start em todos nós. E nós percebemos, puxa, não é assim. Isso aqui eu não posso mais fazer. Então fica a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade crava, firma de que isso aqui eu não posso mais fazer. Isso aqui, por exemplo, roubar. Eu posso olhar a blusa da Raquel e falar, puxa vida, eu gostei da sua blusa. Eu não posso mais, no momento que ela se distrair, pegar a blusa dela, assim, é inconcebível. Mas para que a gente tenha chego a esse lugar, provavelmente o que aconteceu, e não nessa vida apenas, mas nessa nossa jornada, nós identificamos que era um erro, racionalmente nós entendemos que era um erro, aí nós passamos a agir de uma forma mecânica, quase mecânica, de não praticarmos aquele erro. Nos vigiando, estamos vigilantes. Não, isso aqui eu não posso fazer mais, eu estou com vontade, mas eu não vou fazer mais isso. Então a gente fica nessa dualidade que Paulo foi trazendo. Depois, com o hábito e com essa vigilância, chega um momento que essa prática ela é interiorizada dentro de nós. E aí passa a ser algo que eu não tenho mais a mínima vontade de cometer aquele erro. Né? Eu trouxe esse exemplo do roubo porque eu acredito que seja uma coisa mais fácil da gente ponderar, né? De que talvez hoje em dia a maioria de nós não tenha mais, nem passe pela cabeça a vontade de furtar ou roubar alguma coisa. Mas isso eu estou falando de algo mais palpável. E as outras tantas ações? Ciúme, a maledicência, falar mal daquele parente que, né, puxa, a gente está aqui desabafando, tantas outras coisas. A mentirinha branca, né, que eu falo assim, não faz mal para ninguém, a impaciência, né, aqui eu poderia ficar uma palestra inteira tecendo situações daquelas que ainda hoje a gente se depara. E nós estamos nesse lugar da intelectualidade. Mas entender que esse é um primeiro passo é importante. Porque daí nós vamos fazendo isso. Não, peraí, Flávia, isso aqui você não pode fazer mais. Né? Raquel, isso aqui não mais. E assim a gente vai chegando a ponto de que aquilo fica orgânico. Então, da razão, eu passo para a sensação. E a ação fica orgânica. É uma tríade, né? É um triângulo que ali se estabelece com facilidade. É para isso que nós estamos aqui. E nesse sentido, olhando essa trilha, eu acabei me lembrando de um livro que eu li há muito tempo atrás,
que não é um livro espírita, que se chama O Poder do Hábito, né? E fazendo isso, lembrando, quando eu fui visualizando essa trilha, né, do que está na nossa razão, e a gente vai se esforçando para não fazer mais, e a gente precisa estar vigilante, eu lembrei desse livro. E nesse livro, que volto a dizer, não é um livro espírita, ele fala o seguinte: a chave para mudar os hábitos é a prática do autoconhecimento. Estarmos atentos ao nosso cotidiano, pois realizamos diversas ações todos os dias, sem sequer termos noção do que estamos fazendo. Aí eu acrescentei aqui, imaginem, ele está falando das ações, né? Do que a gente não percebe do que está fazendo. Imagine então se nós concentrarmos a nossa atenção sobre o que nós pensamos e sobre o que nós sentimos. Porque é isso, durante o dia nós nem nos damos conta do que sentimos, a gente vai no atropelo, né? De repente eu me frustrei ali com uma situação, quando eu vi eu já estou estourando com uma outra pessoa, e se eu tivesse parado e estado consciente, estado presente naquele momento da frustração, provavelmente eu não levaria adiante até aquela explosão de raiva. Então esse livro ele traz esse convite, assim como em todo esse arcabouço que eu estou trazendo aqui para vocês, de nós estarmos atentos, vigilantes ao nosso dia a dia, né? E eu me lembrei quando uma coisa vai puxando a outra, né? E quando eu estava revendo esse livro, O Poder do Hábito, eu me lembrei que nessa mesma época, quando eu li esse livro, eu li um outro livro que se chama Sugar Blue, que ele vai falar sobre a história do açúcar aqui na humanidade. E quando eu li esse livro, eu fiquei impressionada, porque nesse livro eles contam que o açúcar, ele era usado como uma droga pelo Império Romano, caríssima. E depois da Revolução Industrial, que ele passou a ser usado com os operários, para que ele trouxesse para os operários uma sensação de relaxamento, para que eles não ficassem tão reativos, porque começaram as revoluções, né, contra os maus tratos em relação aos operários. Então o açúcar tinha essa finalidade. E aí, quando eu li isso, eu falei, junto com O Poder do Hábito, ali na mesma época, eu falei, então eu vou diminuir o açúcar, né? Vamos diminuir o açúcar. E uma coisa que nesse livro é muito interessante do Poder do Hábito que eles falam, que não dá para a gente tentar mudar um hábito de uma vez por todas. Voltamos para a autoilusão espírita, certo? Não sejamos perfeitos da noite para o dia, não é assim que a coisa funciona. Vamos nos olhar como realmente somos. E ele fala, um hábito de cada vez. E eu pensei, então eu não vou tirar o açúcar de tudo. Quem consegue não comer um bolinho ali no fim da tarde? Eu vou tirar do meu café. Primeiro dia que eu tirei o açúcar do café, alguém já fez isso? Gente, é terrível, não é? Isso eu voltando 20 anos. A primeira vez que eu experimentei um café sem açúcar, eu falei, eu não mereço isso. Eu não mereço isso, eu não fiz nada de errado tão grande nessa vida para não poder tomar um café com açúcar. Mas insisti, porque não é o poder do hábito? O livro não fala sobre isso? Então vamos lá. Achei terrível, mais 1, 2, 3, continuei achando terrível. Depois eu pensei, deixa eu amenizar um pouquinho, vou colocar mel nesse café. O mel não é tão... Ele fala de açúcar branco, não fala? Ó a gente driblando aqui as coisas. Falei assim, então eu vou colocar o mel. Né? Dando jeitinho brasileiro. Eu dei jeitinho e uso até hoje. Então, aí eu falei, vamos colocar o mel, é menos nocivo. Como nas práticas morais. Bom, de repente eu não estouro com a pessoa, mas eu respiro fundo. Eu já estou paciente? Não, eu ainda não estou paciente. Estou precisando respirar 300 vezes. Mas eu não estourei com a pessoa, certo? Com o mel foi a mesma coisa. Aí fui tomando com mel, fui diminuindo. Depois de umas boas semanas, quando eu me dei conta, eu já não estava mais colocando mel. E algum tempo depois, não foi uma semana nem 2, eu nem conseguia mais colocar mel, açúcar, o açúcar do bem, eu não conseguia colocar mais nada no café. Por quê? O poder do hábito, de algo que fazia bem para o meu corpo, fez com que aquilo ficasse natural para mim. Qual que é a comparação com o que nós estamos dizendo? Aquela trilha, lembra que eu acabei de dizer? Primeiro é difícil, primeiro a gente não consegue pensar em como agir daquela forma, mas a minha intelectualidade já me sinaliza.
Aí depois eu vou, ainda continua chato, difícil, pesaroso, mas a gente vai. É o mel. É o mel. De repente, puxa, acontece a situação na vida. Esses dias mesmo eu vivi uma questão no escritório. Aí eu olhei e falei, gente, isso não me abalou em nada, não estou acreditando. Eu falei, deu bom, né? Deu certo. Então é isso, gente. Esse convite, eu trouxe esse exemplo, né, um pouco brincando com vocês da questão do café, mas que é real. É como um todo na vida. Quando a gente se dispõe a uma mudança, a olhar para isso, a olhar o que a gente precisa, é o autoconhecimento. Eu preciso olhar, encarar a situação de uma forma real. A autoilusão que muitas vezes a gente, que tem a religiosidade dentro da gente, ela não é uma boa amiga. No momento em que eu pego e falo, para mim já está pronto e acabado, eu sou uma pessoa generosa, paciente, enfim, né, um anjo em candura aqui na Terra, qual é a chance de eu modificar algo a partir do momento que eu já tenho tudo, né? Então, por isso que o autoconhecimento é uma grande ferramenta para nós nos melhorarmos, né? E não só nos melhorarmos, mas também resistirmos ao mal. Por quê? Essa é uma outra parte. Quando eu resisto ao mal, e por que eu vou resistir a esse mal? Porque eu estou ciente dele. Ele já não me arrasta. Quando eu fui desenvolvendo aqui, escrevendo, eu falei, olha como cada palavra tem um sentido. Na pergunta, quando ele fala, quando o Kardec fala para os espíritos, além do meio para nos melhorar, ele fala, e qual é o meio de resistir ao arrastamento do mal? Porque é isso. A impressão que dá é que nós somos arrastados. Quando a gente menos percebe, de novo, automático. Quando a gente menos percebe, já estamos sendo arrastados ao mal. E é alguma coisa só externa? Ou é alguma coisa interna? Algo que está dentro de mim, que conecta com esse mal, e aí eu sou arrastado. Porque também não adianta a gente colocar só a culpa no outro, a culpa nos obsessores, nesses outros espíritos. Então esse arrastamento ao mal vem nesse lugar de eu estar atenta, de estarmos atentos a essas sombras. Porque no momento em que eu faço o mal que eu não quero, por que eu não quero? Porque eu sei que é o mal. Mas por que eu ainda não consigo fazer? Porque eu preciso praticar mais, eu preciso estar mais vigilante, para que quando essas situações aconteçam, eu me veja naquele ponto. Espera aí, eu não posso mais roubar a blusa da Raquel. Eu não posso mais. E aí eu não sou arrastada por essas más tendências que talvez estivessem dentro de mim, né? Por isso que é tão eficiente nesse sentido de arrastamento, de não nos arrastarmos ao mal, tá? E esse roteiro que faz a gente ter clareza desses fatos e processos é dar continuidade, né? É dar continuidade a esses processos de melhoramento, de autoconhecimento que nós estamos aqui. E não bastassem todas essas questões, a pergunta 919 foi essa que eu acabei de contar para vocês, né, novamente. Tem a 919A, em que a equipe de Kardec, eles são muito sinceros com os espíritos. Eles falam o seguinte: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Não é verdade? O problema é esse, conhecer a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? E a resposta é uma longa resposta. Essa pergunta eu não traria aqui, senão a gente demora. Seria enfadonho, né, trazer isso aqui para vocês, mas quem tiver curiosidade, é bastante interessante ler a resposta na íntegra. Fiz aqui um resumo para a gente refletir juntos, porque essa resposta é dada por Santo Agostinho. E ele traz um modelo, porque é isso que Kardec pede, né? Puxa, tá bom, eu entendi que é importante eu me conhecer, que o autoconhecimento é importante, mas como que eu vou fazer isso? Né? Eu já trouxe algumas pinceladinhas lá atrás com essa questão da vigilância e o poder do hábito, mas Santo Agostinho é Santo Agostinho, né, gente? Então ele trouxe outras coisas muito importantes para nós. E ele compartilha, Santo Agostinho,
que a ferramenta principal que ele utilizava nessa trilha do autoconhecimento era, todos os dias, antes de dormir, ele refletia, ele parava e ele refletia sobre os atos dele durante o dia. Ele ia refletindo. Puxa, será que alguém tem motivo para reclamar de mim por isso? Será que eu falhei naquilo? E não para bater o chicotinho, tá, gente? Não para se culpar e falar, nossa, eu fiz tudo errado. Para se autoconhecer. O ponto aqui é autoconhecimento. E aí Santo Agostinho passava durante o dia. Eu acordei, eu tomei café, eu encontrei meu marido, eu agi assim com ele. Puxa, eu fui reativa, acabei respondendo de uma forma que eu não gostaria. Ai, com meu filho, que legal, eu consegui ter paciência com ele naquele momento. No seguinte, não. Você passando um pente fino no seu dia. E achei muito interessante que ele nos convida a pedir a ajuda do anjo da guarda e de Deus para essa análise. Para que nós não sejamos tendenciosos, nem para o bem e nem para o mal. Para nem pesarmos a nossa mão no bem, né? De, ai, tá tudo bem, eu fiz sem querer. E nem também no mal, para não ficar com aquele chicotinho que a gente muitas vezes tem mania, né? De ficar nos autopunindo quando erramos. Então ele convida sempre o anjo da guarda e Deus para que essa análise seja uma análise lúcida. E depois ele fala, ele vai além. Então quer dizer, nós revisamos o nosso dia, pedimos ajuda do anjo da guarda de Deus, e ele fala o que eu fiz e com qual objetivo eu fiz. Então quer dizer, às vezes a gente faz uma coisa boa, mas infelizmente na hora que eu me defronto com essa orientação de Santo Agostinho, eu vejo que eu fiz o bem, mas a minha intenção lá no fundo não era assim tão genuína, tão generosa assim. E eu reflito. Lembrando, né, nós não estamos fazendo esse treino para nos culparmos, mas simplesmente para nos percebermos. Olha, eu ainda preciso de muito reconhecimento para fazer uma coisa boa. Quando eu não tenho esse reconhecimento, eu fico frustrado, eu fico com vontade de não fazer mais. É importante, não é importante a gente se dar conta disso? Então esse objetivo com que nós fazemos o bem, eu achei sensacional que Santo Agostinho trouxe. E depois ele traz um que eu achei bem interessante também, que ele fala o seguinte: se outra pessoa, principalmente aquela que a gente talvez não goste tanto, não tenha tanta afinidade, fizesse o mesmo que eu fiz, o que eu pensaria daquilo? Por quê? Porque nós tendemos a ser muito benevolentes com a gente nesse sentido. Por exemplo, ele fala aqui, o avarento, ele não se considera avarento, ele se considera econômico, né? Eu não sou avarento, eu só sou econômico. O egoísta, ele não é egoísta, ele só é cauteloso, né? Ele só está firmado na autoestima dele, olha que legal. Então nós tendemos a essa ilusão, de novo, essa autoilusão do nosso amor próprio, atenua nossas faltas e torna elas desculpáveis. Eu fiz sem querer, né? Passou. Agora, no momento em que eu transfiro, que eu faço esse exercício, deixa eu pensar, e se o meu vizinho fizesse isso comigo? Vamos supor que é um vizinho que a gente não tenha tanta afinidade, tá, pessoal? Aí a gente começa a pensar, nossa, talvez isso que eu fiz tenha um peso maior do que eu estou pensando, quando eu faço essa reflexão inversa, né? E ele traz mais um, que é o seguinte, que ele fala o seguinte, esse eu achei tão forte, gente, porque eu não sei se vocês já sentiram isso, mas algumas vezes eu sinto isso antes de dormir, e isso para mim é algo muito poderoso. Se eu desencarnar essa noite, é um convite para que a gente faça, cada um de nós aqui, porque nós estamos numa casa espírita, o desencarne precisa ser algo normal. Tenho certeza que ninguém quer desencarnar hoje aqui, né? Eu não quero, deixa claro, pessoal. Mas vamos fazer esse exercício. Se nós desencarnássemos hoje, vamos pensar só sobre o nosso dia. Qual é a nossa reflexão sobre os nossos atos? Qual é a importância daquilo que nos aconteceu? Porque nós levamos golpes muito, muito doloridos, né? De repente, talvez hoje não, mas ontem, talvez você tenha levado
um grande golpe, alguns meses atrás. Então, esses golpes que nós recebemos nos nossos dias, essas sensações que às vezes a gente tem que parece que não sabe para onde vai. E se eu morresse hoje? Será que isso teria o mesmo peso? Será como eu encararia o mundo espiritual diante dos meus atos? Então essa é uma reflexão muito forte de Santo Agostinho, que, de novo, essas instruções que ele traz são ferramentas que para nos ajudar nesse autoconhecimento que é tão importante. Lembremos que os espíritos, gente, a gente está falando no livro dos espíritos de quantas questões, quantas perguntas são feitas aos espíritos. E na resposta, ele fala assim, qual é o meio mais eficaz? Meio mais eficaz, quer dizer, de tudo. Qual é o meio mais eficaz? O autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é uma coisa singela, é uma coisa imprescindível para que a gente comece a fazer a partir de agora. Para que a gente não deixe para depois. A instrução dos espíritos é clara. E nessas lições de Santo Agostinho, é esse convite para que a gente vá melhorando essas camadas, né? Primeiro eu faço um pente fino no meu dia, depois eu verifico qual foi a intenção daquilo que eu fiz, depois eu faço uma reflexão inversa de pensar, puxa, eu acho que não foi tão mal assim, mas deixa eu pensar se minha sogra fizesse isso, como que eu iria achar? Aí eu ia achar terrível o que ela fez, né? E aí ele vai indo, e se eu desencarnasse hoje? E ele vai mais, ele termina com a seguinte proposta. E se, como eu ficaria diante dos espíritos, olhando face a face, aos espíritos que estão comigo aos meus mentores, aos espíritos que eu combinei tão bem os desígnios dessa encarnação, como que eu olharia para eles com essas atitudes? Eu teria vergonha? Eu teria consciência que eu errei? Porque é isso, é errar e consertar. É o que eu brinco em relação às minhas crianças, que eu sempre gosto de trazer exemplos assim, que fazem parte do dia a dia. Quando eles fazem, e só uma coisa, não é sempre que eu consigo, tá? Mas eu tento bastante. De novo, né? Tô na trilha no poder do hábito. Quando eles fazem alguma coisa errada, a primeira coisa que eu faço é tentar não brigar com tudo, mas é como consertar o que você fez. Como consertar? Então você derrubou um copo de suco de uva na mesa. Vai adiantar eu ensinar só que a punição? Ou perceba o que você fez de errado. Foi errado. Como que você vai fazer para consertar? Você vai pegar um pano e você vai limpar. Ah, de repente não tem como consertar, mas como que eu posso melhorar? Eu posso pedir desculpa de coração? Eu posso abraçar aquela pessoa que eu derrubei no chão? Então, acho que são essas mudanças de hábitos, de novo, o hábito aqui com a gente, que é um convite para que a gente pense com essas reflexões. Como eu posso consertar o que eu fiz? Posso estar vigilante para não fazer de novo? E quando ele fala essa questão dos espíritos nos olhando, me veio um exemplo também bem atual, que é o seguinte. Hoje, a gente vive um momento da humanidade das redes sociais, né? Em que essas redes sociais são recortes da nossa vida, né? No Facebook, ninguém coloca a louça que está lá, a pia cheia de louça. Coloca a selfie na praia, né? Ninguém coloca aquele dia que você está descabelada, que você não está conseguindo conciliar o trabalho com as crianças e com tudo. Coloca uma outra situação. A gente vive um momento de recortes, né? As redes sociais trazem só o que é bonito ali, na grande maioria das vezes. E se nós víssemos ali nos nossos stories, o nosso dia inteiro, sem recorte? Isso aqui é uma reflexão que eu fiquei lendo assim, puxa, e como seria? Trazendo para algo mais moderno, né? E se o meu dia inteiro estivesse passando nos stories, será que eu me envergonharia de alguma coisa? Será que de repente eu tentaria fazer como aquela questão do suco? Ai, derrubei o suco, deixa eu corrigir isso aqui rapidinho. Vamos lá, vamos para frente, vamos corrigir? Né? Então, gente, essa questão do autoconhecimento, eu poderia falar muito mais, mas eu também
pensei que para a gente começar a sair um pouco dessa intelectualidade, com esses exemplos do dia a dia, com esses passos, né, que a espiritualidade foi trazendo, que Santo Agostinho brilhantemente trouxe nas suas respostas, que a gente busque colocar em prática esses pequenos passos, que de pequenos não tem nada, não são fáceis de nós fazermos, mas é aquele café amargo do primeiro dia e que depois você tem um prazer enorme em tomar um café sem açúcar, não é verdade? Você passa a escolher melhor o grão, você sente o sabor do grão, e é assim na nossa vida, a gente vai desfrutando dessa vida com um olhar mais puro, sem aquele açúcar ou mel para dar uma ajudada, a gente vai conseguindo levar de uma forma mais natural. Então, meus queridos, é o que eu tinha para dizer para vocês hoje, que vocês saiam daqui, que nós todos saímos daqui na nossa potência, pensando que o autoconhecimento não é para nós começarmos a ver que está tudo errado, que fazemos tudo errado, não, o contrário disso, que nós estamos atentos para evitar esses erros, que nós somos fortes, que nós precisa ser muito corajoso para olhar. Tem um outro livro que vale muito a pena, que não é espírita, que chama A Coragem, agora eu sou péssima para nomes, mas é A Coragem de Ser Vulnerável, algo assim, da Brené Brown. Então você precisa ser muito corajoso para olhar a sua vulnerabilidade, para olhar a sua sombra, porque o que é bonito está lá nos stories, né? Agora, para olhar as sombras, a gente precisa ser corajoso. Então, que a gente fique com essa coragem, que a gente se sinta pronto, corajoso, que a gente consiga olhar nesse pente fino que Santo Agostinho tanto fala, e que a gente olhe, hoje eu sou muito melhor do que ontem, não tenho nem comparação, e amanhã eu vou ser muito melhor que hoje, né? E que sejamos assim. Muito obrigada a todos, um bom descanso, que a gente siga com muita coragem e com essa guiança dos nossos mentores, dos nossos protetores. Obrigada, pessoal. Boa noite, irmãos. Primeiramente, agradecer a nossa querida irmã Flávia pelos ensinamentos de hoje. Que justamente isso que aprendemos, que está no intelecto, consiga ir para o coração. E como a gente está há 2 dias, no dia de finados, eu queria que orássemos hoje pelos nossos irmãos desencarnados. Porque existe muito sofrimento, né? Porque a gente na nossa vida, geralmente passamos o tempo todo nos preparando para viver, estudando, trabalhando, acumulando riquezas, mas poucos se preparam para morrer. E justamente a nossa doutrina espírita é uma inspiração para isso. Então vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos ao nosso Pai eterno, ao nosso Mestre Jesus, e vamos vibrar juntamente com a espiritualidade amiga, pelos nossos irmãos desencarnados, que estão em sofrimento, aqueles que levaram uma vida materialistas, que acreditavam que depois da morte encontrariam nada, e uma vez desencarnados encontram nada. Vamos vibrar pelos nossos irmãos suicidas, que acham que vão se livrar de um sofrimento aqui na Terra e acabam encontrando um sofrimento ainda maior. Vamos orar pelos nossos irmãos materialistas, que uma vez desencarnados, sequer percebem a sua situação e continuam acreditando que estão desencarnados. E agradeçamos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, nosso anjo da guarda, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de Jesus, aprendendo sobre a doutrina espírita,
e que esse aprendizado possa nos ajudar cada vez mais a nos preparar para a morte, para que quando chegue a nossa hora, estejamos prontos para, uma vez no plano espiritual, de volta ao nosso verdadeiro lar, já possamos já ter um período de perturbação breve e possamos imediatamente trabalhar e ajudar nossos irmãos, que essa é o verdadeiro ensinamento do Evangelho, ajudar o próximo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos manter em silêncio, os pensamentos elevados, e aguardar a bênção do passe, que trata do nosso espírito, do nosso perispírito, do nosso corpo, e substitui aquelas energias cinzas, deletérias, que ainda guardamos dentro de nós, por boas energias, energias de luz.